Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, nós vamos começar um novo tema, né? Eu vou falar com vocês a respeito de média aritmética, tá? E para começar a nossa aula, eu vou lembrar de vocês esse fiasco, né, da nossa Copa de 2014, né? Que o Brasil, ele teve esses resultados aí. Tá? Começou bem, né? Ganhou da Croácia 3-1, empatou com o México, ganhou do Camarões, empatou com o Chile, ganhou da Colômbia e depois teve o tradicional 7-1 aí, né, gente, que a gente, né, prefere esquecer. E depois perdeu da Holanda de 3-0 aí na disputa do terceiro lugar. Bom, nessa Copa, pessoal, se eu quisesse calcular a média de gols que o Brasil fez e que o Brasil sofreu, tá? A gente pode fazer uma conta bem simples. Eu acredito que média, tá, gente? Vocês têm uma noção, porque muitas vezes vocês vão calcular a média das notas de vocês, né? Então eu acho que vocês já têm uma base de como é calculado uma média aritmética. Mas enfim, tá, gente, ó. Vamos ver aí os exemplos, né? Se eu for somar aqui a quantidade de gols que o Brasil fez 3, 7, 8, 10. O Brasil fez 11 gols, né? Em 7 partidas. Então, se eu for calcular a média de gols do Brasil, eu teria, né? Eu somei o número de gols, eu vou dividir pelo número de partidas. Isso aqui, pessoal, vai dar um número quebrado, tá? Vai dar aí aproximadamente 1,57 gol por partida. Tá certo? Essa daqui foi a média do Brasil. Se eu for determinar o número de gols sofridos, o Brasil sofreu 1, 2, 3, 4, 11, mais 3, 14 gols. Então o Brasil sofreu 14 gols em 7 jogos, certo? Então vai dar uma média aí, ó, de 2 gols por partida. Certo? Então vamos dizer, quando você acha um valor de uma média, tá, gente? É impossível o Brasil sofrer 1,57 gol, né? Mas na média, tá, gente? É essa quantidade por partida que a gente considera, tá certo? Aqui deu uma conta redondinha. 2 gols por partida, em média, o Brasil sofreu. Agora, vocês vão perceber que teve um jogo aqui que o Brasil não sofreu nenhum gol e teve um jogo que ele sofreu 7 gols. Então vamos ver, na média, tá dando 2 gols aí por partida. Então quando nós vamos calcular, pessoal, uma média aritmética, nós falamos aí uma média aritmética simples, quando nós fazemos a soma dos termos, nesse caso aí, nesses exemplos que eu passei para vocês, foi a soma dos gols de cada partida, tá? Então eu tenho que fazer a soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Então, quando eu estou somando aqui, gente, eu tenho 7 termos que eu estou somando. É importante a gente observar, tá, gente, que o zero aí, ó, ele também conta, tá? Então você está somando 7 valores. Então você tem que dividir por 7, tá, gente? Que é a quantidade de termos que a gente somou. Tá certo? Vamos ver aqui umas outras médias aí. Por exemplo, pessoal, vamos dizer que nós vamos determinar a média desses valores aí, tá? Então a média aritmética
que eu teria que fazer? Eu teria que somar esses valores, 16 mais 17 mais 25 mais 10, e dividir pela quantidade de termos. Ou seja, pessoal, aqui eu estou somando 4 termos, então eu vou dividir por 4. Certo? Então nós vamos somando, aqui está dando 33, 58 mais 10, 68. 68 dividido por 4, pessoal, vai dar 17. Então a média, eu falo, tá, gente, que a média aritmética desses 4 valores é 17. Tá? Se eu tiver os valores assim, gente, ó, 55, vou determinar aí a média aritmética também. 55 mais 64 mais 19. Como eu estou somando 3 valores, né? Então eu tenho que somar e dividir por 3. Então, somando esses valores aí, gente, tá dando 119 mais 19, tá dando 138. Então, eu vou pegar aqui, ó, 138 e vou dividir por 3. 138 dividido por 3 dá 46. Certo? Então, a média desses valores seria 46. Tá? Aqui eu não tô... Esses números aqui, tá, gente? Eles não têm unidade, tá? Se fossem reais, a gente colocaria 46 reais, tá? Mas aqui eu só tô calculando a média desses números aí, tá bom? Então, eles não têm unidades aí, tá? E se eu tenho números quebrados? Pessoal, exatamente a mesma coisa, tá? Não vai alterar o jeito de determinar a média aritmética, tá? Eu tenho que somar esses valores. Aqui eu tenho 6 valores, né? Então eu vou dividir por 6. Certo? Então a soma desses valores aqui, gente, vai dar 154,6. Tá? Então a média aritmética 154,6. Aí eu tenho que dividir por 6. Tá bom? Isso daqui vai dar um valor aí. Quando vocês vão dividir, tá, gente? Ó, por exemplo, 15 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. 34 por 6, 5. 5 vezes 6, 30. Eu vou abaixar o 6, né? Então eu vou ter 46 décimos. Vamos para as casas dos décimos agora. Vai dar 7. 7 vezes 6, 42. 42 vão sobrar 4 aqui. 40 por 6 vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Para 40 vai dar 4. Então aqui já vai dar uma dízima, né, gente? Ó, 25,7666666. Tá? Então, ó, você pode colocar, como esse 6 aí vai ficar repetindo, né, gente? Então, põe uma barrinha ali para você saber que dá uma dízima aí. Tá certo? Então tá aí a média aritmética desses valores aí. Então seria 25,77, né? Se vocês quiserem arredondar, 25,77 aí um valor aproximado à média desses valores. Certo? Então bem simples, né, gente? Só somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores, né? Que a gente fala é a quantidade de termos que nós temos aí. Certo, pessoal? Um exemplo para vocês, ó. Exercício 1.
Em uma liquidação que aconteceu de segunda a sábado, uma loja vendeu 157, 195, tá aí. As quantidades de pares de sapatos em cada dia, respectivamente. Podemos representar as vendas dessa loja no gráfico abaixo. Então tá aí, pessoal. Na segunda-feira venderam 157 pares, na terça 195 e assim por diante. E aí, pessoal, eu quero determinar a média de calçados que foram vendidos aí nessa semana, tá? Então o que eu teria que fazer, gente? Ó, somar todas essas quantidades de sapatos e fazer aí, ó, 157 mais 195 mais 201 mais 130. Nós percebemos, né, gente, que tem um fluxo de vendas maior na sexta e no sábado, né? Durante a semana não tem tantas vendas assim, certo? O pessoal está trabalhando, então tem menos vendas, né? Chega na sexta e no sábado, as vendas aumentam. Então, pessoal, eu teria que somar toda essa quantidade aí de sapatos, tá, gente? Aqui tá dando 1.440. E aí eu vou dividir por 6. Certo? Então, 14 dividido por 6 dá 2, sobra 2, 24 por 6 dá 4, acrescenta um zerinho aqui, ó. 240 pares de sapato, em média. Então, gente, ó, em média, foram vendidos 240 pares de sapato por dia, certo? Na média. Agora, percebam, tá, gente, que a média, ela vai ficar aqui, ó, aproximadamente uma linha. Se eu for desenhar no meu gráfico aqui, tá, gente, ó, ela ficaria uma linha mais ou menos aqui, ó, a média. Então vocês, o que a gente percebe, tá, gente? Que tem alguns valores que passam da média e alguns valores ficam abaixo da média, tá? Agora, seria a mesma coisa que vendesse 240 sapatos por dia, tá certo? Então, quando você está calculando uma média, tá, gente? Automaticamente você está vendo um valor que serviria aí de fixo para todos os dias aí no caso, tá bom? Mais 2 exemplos aí, tá, gente? Exercício 2. A média bimestral de uma escola é calculada através da média aritmética de 2 provas. Se um aluno obteve nota 4 na primeira prova, qual deve ser a sua pontuação na segunda para que sua média seja igual a 7? Pessoal, o que nós podemos pensar aqui num exercício como esse? Tá? Para que ele tenha uma média 7, pessoal, ó, é como se ele tivesse 7 em uma prova, 7 na outra. Então, ou seja, ele tem que fazer um total de 14 pontos aí, certo? E aí você pega, né, 14 pontos, ele já tirou uma nota 4, então estão faltando 10 pontos para ele atingir essa pontuação e ficar com média 7. Posso pensar dessa maneira? Eu posso pensar, tá, gente? Mas se a gente for pensar em termos de fórmula, o que eu teria que determinar? Eu ia falar assim, ó, que a média aritmética seria a nota da primeira prova mais a nota da segunda prova dividido por 2, porque são 2 avaliações, tá? Então eu tenho que a média vale 7, ele tirou 4 na primeira prova, eu não sei quanto tirou, quanto ele deve tirar na segunda, certo? E aí nós vamos resolvendo a equação, tá? Fazendo a operação inversa, então ficaria 7 vezes 2, e esse 4, fazer menos 4 aqui.
Então a nota da segunda prova, ó, 7 vezes 2 dá 14, 14 menos 4 dá 10. Então ele vai ter que tirar 10 na segunda prova para que ele fique com a média 7. Certo, pessoal? E por último, pessoal, exercício 3. A média aritmética simples de um conjunto de 50 números é 68. Ao retirarmos os algarismos 30 e 45, qual deve ser a nova média aritmética simples? Pessoal, então, ó, nós já vimos que para determinar uma média aritmética, eu tenho que fazer a soma dos termos, não é isso? A soma dos termos, e eu vou dividir pela quantidade de termos. Então, o que o problema fala para a gente? Que a média de um conjunto de 50 números, tá certo? Então, a quantidade de termos, ó, 50, a média vale 68, ó. Então, a média vale 68. A soma dos termos eu não sei, tá? Quantidade de termos, 50. Tá? Então, ou seja, só fazer a operação inversa aqui, eu vou achar que a soma dos termos vai ser igual a 68 vezes 50, que vai dar aí 3.400. Tá? Então, a soma dos termos vale 3.400. E aí, o que ele fala, tá, gente? Ao retirarmos os algarismos 30 e 45, qual deve ser a nova média aritmética simples? Pessoal, se eu vou retirar dois termos, então eu vou trabalhar com 48 números, tá certo? Então, ou seja, pessoal, a nova média seria eu retirar aqui a soma dos 48 termos, tá, gente? Seria a soma dos 50 menos o que está sendo retirado, ó, que é o 30 e o 45. Certo? Então a soma dos 48 termos, tá, gente? Ó, 3.400 menos 30 vai dar 3.370. 3.370 menos 45 vai dar 3.325. Certo? Então a soma dos 48 termos, pessoal, 3.325. Como é que eu vou calcular a média aritmética? Não é a soma dos termos dividido pela quantidade? Certo? Então vai ser 3.325 dividido por 48 termos aí, tá, gente? Então tinham 50 termos, só que eu retirei 2 termos, então ficaram 48 termos aí. Tá certo? E aí, só fazer essa divisão, nós vamos encontrar a nova média. A média agora vai dar 69,27, tá? Um valor aí bem aproximado, tá, gente? 69,27, tá? Então percebam, tá, gente? A média tinha dado 68, mas você está retirando 2 termos apenas de um total de 50, tá? A média não pode variar tanto assim, tá? A não ser que tenha um valor assim bem discrepante aí, né? Tá? Então, ou seja, vocês viram que a média, pessoal, ficou um valor aí bem próximo da média com 50 termos. Tinha dado 68 com 50 termos, com 48 termos deu 69,27. Certo, turminha? Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Depois eu vou fazer uma aula para vocês de média ponderada, tá?
mas primeiro vamos treinar um pouquinho a média aritmética simples, depois a gente vê um pouco de média aritmética ponderada. Tá certo? Bons estudos para vocês, turminha. Até a nossa próxima aula.